Olá, nós estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus, para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor, para mais um momento de recebermos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que neste momento, enquanto nós ouvimos a palavra do Senhor, o Senhor nos visite com a sua bondade, com a sua compaixão e nos cure, vai curando as nossas almas e também nos dando maturidade espiritual, conhecimento, discernimento do quão grande é o seu poder e a sua majestade. O tema que eu trago hoje para nós é sobre o milagre da encarnação. E eu começo com 3 frases de 3 homens de Deus que nos diz assim: para sinalizar ainda mais a graça do céu, este filho foi dado milagrosamente. É o que nos diz Hannah More. E também nós temos uma frase de C.S. Lewis que diz assim: o milagre central alegado pelos cristãos é a encarnação. Eles dizem que Deus tornou-se homem. Todos os outros milagres preparam o caminho para ele ou dele resultam. G.K. Chesterton diz assim: mas a nossa paz está firmada em coisas impossíveis, em torno de uma incrível estrela. De fato, meus irmãos, a fé cristã, ela está firmada em coisas impossíveis. Deus moveu um pedaço do céu para que seu filho pudesse descer dali, habitar entre os homens e ser o remidor deles. Uma estrela riscou o céu a fim de que 3 homens da realeza pudessem encontrar a esperança de todos os séculos, aquele que era a brilhante estrela da manhã. Depois houve o milagre da encarnação em si, a transformação de Deus em homem. A eterna segunda pessoa da Trindade assumiu a forma na pessoa de Jesus Cristo. Ele assumiu a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Foi o momento em que os santos propósitos de Deus foram alcançados por meio da ousada crença de uma mulher de fé. No Evangelho de Lucas, essa história sem par é narrada assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 35, versículo 37 e 38. Além da corajosa fé de Maria na palavra do Senhor, conforme é transmitida a ela pelo anjo Gabriel,
Há várias coisas nessa jovem que sempre devemos lembrar no que diz respeito à encarnação. O teólogo Timothy George escreveu que Maria está posicionada juntamente com João Batista em uma intercessão singular entre a antiga e a nova aliança. O papel de Maria aponta para o passado. Nos evangelhos, ela é o ápice de uma linhagem profética de mães virtuosas: Sara, Raquel, Ana. A diferença é que Maria deu à luz o filho da promessa, ao passo que essas outras mães louváveis deram luz filhos importantes da promessa. Em consonância com essa ideia, conforme observado por Timothy George, os evangélicos podem e devem se juntar a outros cristãos na admiração da Virgem Maria como Theotokos, ou, de acordo com a tradução do clássico termo teológico feita pelo historiador Jaroslav Pelikan, como aquela que deu à luz aquele que é Deus. Essas são, de fato, distinções especiais a serem observadas em Maria e razões profundamente importantes para agradecer a Deus por sua vida e sua fé excelentes. No entanto, outros aspectos da sua ousada crença também devem ser lembrados. Ela teria um filho que, para todas as aparências convencionais daquela época, estaria fora do casamento. Isso significava muitas coisas naquele período em que vivia Maria. Uma delas é que José, o noivo de Maria, e o homem que se casaria algum dia com ela, seria padrasto de Jesus. Porém, de um ponto de vista mais imediato e preocupante, o futuro de Maria poderia ter acabado em desgraça se Deus não tivesse intervindo milagrosamente na vida de José. Os motivos por que isso poderia ter acontecido e por que, entretanto, não aconteceu, estão descritos no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, onde lemos assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Os cristãos, compreensivelmente, ficam admirados com os milagres que envolvem o nascimento de Jesus. No entanto, conforme Timothy George destacou, se pensarmos somente nessas coisas, poderemos deixar passar algo muito importante acerca do papel desempenhado por Maria na vida de Jesus durante o seu crescimento. Maria, escreve o autor Timothy George,
Não foi simplesmente o local da entrada de Cristo ao mundo, o canal por onde ele passou, tal como água que escoa por um cano. Não, mais do que isso, ela foi a mãe que cuidou das necessidades físicas de Jesus na infância, ela o amamentou, ela o educou e ensinou-lhe os caminhos do Senhor. Ela também deve tê-lo ajudado a memorizar os salmos, a orar, contribuindo assim de forma muito vital para que ele crescesse em sabedoria, para que ele crescesse em estatura e para que ele crescesse em graça diante de Deus e dos homens. É o que nos ensina Lucas, capítulo 2, versículo 52. Além da criação amorosa, marca registrada de Maria como mãe, os grandes reformadores da tradição protestante também expressaram sua gratidão pelo papel que Maria desempenhou na vida de Jesus. João Calvino referiu-se a ela como tesoureira da graça, aquela que guardou a fé como um depósito. Por intermédio dela, escreveu Calvino, nós recebemos o precioso dom de Deus. Ela merece ser chamada de bendita, pois Deus lhe concedeu a distinção singular de preparar seu filho para o mundo, em quem ela renasceu espiritualmente. Ao mesmo tempo, Martinho Lutero, quando foi isolado em um castelo em 1521, preparou para a publicação seu comentário ao Magnificat. Naquela época, ele escreveu que Maria é a personificação da graça imerecida de Deus. No contexto da profunda e contínua apreciação desses reformadores por Maria, o próprio Timothy George observou que ela é chamada de bendita não por causa de sua virgindade, não por causa da sua humildade, mas por ter sido escolhida como pessoa e meio pelos quais a glória de Deus entraria na história humana, de um modo muito profundo. Conforme o poeta T.S. Eliot, em um eco do poema A Casa do Natal, de Chesterton, escreveu em seu próprio poema 4 quartetos, Maria é onde se atualiza a impossível união de esferas da existência a que passado e futuro estão conquistados e reconciliados. De forma suprema, os grandes reformadores reconheceram Maria como aquela que ouve a palavra de Deus e responde com fé, sendo assim justificada apenas pela fé. Talvez sou estranho, mas é verdade que Maria foi uma discípula de Cristo antes de ser sua mãe, pois se não tivesse crido, ela não teria concebido. E no que diz respeito à sua fé, os reformadores a consideraram não como conquista por mérito, mas como dom da graça divina. Em concordância, Timothy George escreve, isso significa que quando louvamos e amamos Maria, é a Deus quem louvamos pelo favor gracioso que concedeu à sua serva escolhida. Naturalmente, aquilo que a própria Escritura nos diz sobre Maria é da mais irrefutável e primordial importância. No Novo Testamento, Maria é retratada como estando entre os últimos na cruz e os primeiros no cenáculo. Ela liga não somente o Antigo e o Novo Testamento por meio do nascimento de Jesus, mas também o encerramento do seu ministério terreno e o nascimento da igreja. E conforme Timothy George observou, é significativo o fato de que na iconografia oriental, Maria nunca é retratada sozinha, mas sempre com Cristo, os apóstolos e os santos. A grande coragem e a fé intensa e perseverante de Maria foram novamente demonstradas quando, no momento em que todos os discípulos, inclusive Pedro, haviam fugido com medo, após a prisão e a crucificação de Jesus, Maria permaneceu fiel a Cristo e à sua palavra.
Sua fidelidade na cruz mostrou que a verdadeira fé podia ser preservada em um único indivíduo. E assim Maria tornou-se a mãe do verdadeiro remanescente da igreja. É por isso, conclui que os reformadores honravam Maria. E quanto ao próprio Senhor Jesus? E quanto ao próprio Jesus? Para os cristãos, Jesus é conhecido por muitos nomes nas Escrituras. Um deles é Emanuel. Em Mateus 1:23, lemos que este nome estava associado a uma promessa do livro de Isaías no Antigo Testamento. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que é traduzido como Deus conosco. Somente com a vinda de Cristo à Terra, tomando sobre si a natureza humana, é que a promessa de nossa redenção e salvação pôde ser cumprida. A vinda de Jesus ao mundo foi profundamente necessária e serviu como fonte de bênçãos indizíveis. Esse fato foi retratado de modo belíssimo por G.K. Chesterton, o qual escreveu que o lugar encontrado pelos pastores foi o lugar onde os sonhos se tornaram realidade. Em todos os natais, nós paramos e trazemos novamente à memória o admirável significado do nome de Cristo. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Esta é uma maneira muito proveitosa de começar a entender o significado daquilo que os estudiosos chamam de encarnação, isto é, a forma como Jesus foi concebido. Aqui podemos nos voltar para o teólogo J.I. Packer, que escreveu muito proveitosamente sobre o que significa encarnação. Em primeiro lugar, escreve ele, a palavra encarnação significa incorporar. É o mesmo significado de quando o apóstolo João declarou em seu evangelho que a palavra tornou-se carne. João 1:14. O conceito que está em vista não é de que o Filho de Deus vestiu um corpo humano como se veste um casaco, nem de que um ser humano e uma pessoa divina viviam juntas debaixo da mesma pele. Tampouco que uma pessoa divina veio possuir dois conjuntos de poderes ou naturezas. Em vez disso, escreve J.I. Packer, o Filho vivia sua vida aqui por meio do complexo mente-corpo que constitui a humanidade. Sem diminuir sua divindade, ele acrescentou a ela tudo o que está envolvido em ser humano. Totalmente divino e totalmente humano. Ele cresceu no ventre de Maria, viveu na terra e agora reina eternamente no céu. Parker também escreveu sobre como a doutrina e o milagre da encarnação une os cristãos. Independentemente da tradição da fé a qual estejam alinhados dentro da igreja, quando Jesus, escreve o autor J.I. Packer, é aclamado como uma pessoa de duas naturezas, como ele de fato é, segundo o concílio de Calcedônia de 451 depois de Cristo, significa que por meio da encarnação o Filho tornou-se mais do que era antes, pois um elemento humano foi integrante na vida já existente do Deus Trino. Ser totalmente humano e totalmente divino era uma parte indispensável da identidade, do destino e da glória do Filho de Deus. Todos os cristãos, evangélicos, ortodoxos, católicos, são unânimes nessa profissão. Essa análise sobre o significado da encarnação serve a um propósito muito bom. E todos os cristãos estão em dívida com o Dr. Parker por sua excelente síntese. Todavia, a fim de obter a contínua admiração que o evangelho mais bendito de todos deve inspirar em nós, não há nada melhor do que voltar nossa atenção para o grande clérigo do século XVII, Jeremy Taylor.
A prosa de Taylor muitas vezes se parece com poesia e seus escritos tocam o coração com um profundo senso de reverência. Suas palavras levam nosso coração para perto de Deus. Portanto, leremos a seguinte oração feita por ele, uma oração de gratidão a Deus pela vinda de Cristo. Ó, eterno e onipotente Deus, enviaste teu santo anjo como embaixador à bendita Virgem, Mãe de nosso Senhor, a fim de manifestar teu eterno propósito para a redenção da humanidade por intermédio da encarnação de teu Filho eterno. Taylor, então, descreve a encarnação como os primórdios da obra da nossa redenção. Tal pensamento inspirou muitos outros que o seguiram, uma doxologia à sua própria maneira, um cântico de louvor a Deus e seu propósito eterno. Aquilo que mais brilha, escreve Taylor, apresenta-se primeiro aos olhos, e a alma devota na corrente das coisas excelentes e preciosas representadas no intento, no desígnio e nos primórdios da obra da nossa redenção. Por vezes, o próprio Taylor sentia-se enlevado pela noção de como a misericórdia, o amor e a graça de Deus inspiram a encarnação. Foi, escreveu ele, por simples e perfeita caridade e pelas profundezas da compaixão que Deus enviou ao mundo seu único Filho como cura para os sofrimentos humanos, a fim de enobrecer nossa natureza pela união com a divindade, santificá-la com sua justiça, enriquecê-la com a sua graça, instruí-la com a sua doutrina, fortalecê-la com seu exemplo, resgatá-la da servidão, inseri-la na liberdade dos filhos de Deus e, por fim, transformá-la em participante da sua ressurreição. Jeremy Taylor não foi o único em meio aos grandes escritores e estudiosos das Escrituras, a explorar as riquezas da linguagem oral com o objetivo de descrever tudo o que a encarnação significa. Tomás de Aquino escreveu assim: de todas as obras de Deus, o mistério da encarnação é a que mais transcende a razão. Nenhum feito divino mais impressionante poderia ser imaginado do que a transformação do verdadeiro Deus e Filho de Deus em um homem de verdade. A este milagre principal, todos os outros milagres estão subordinados. É o que nos fala Tomás de Aquino. Em seu clássico texto, A Cruz de Cristo, John Stott escreveu muito sobre a natureza da encarnação e porque ela possibilitou nossa redenção. Por exemplo, John Stott afirmou que a encarnação é indispensável para a expiação. É especialmente essencial afirmar que o amor, a santidade e a vontade do Pai são idênticos ao amor, à santidade e à vontade do Filho. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Não obstante, houve também um custo implícito na encarnação, o de entrar na nossa condição para nos alcançar. Assim, somos informados de que quando Deus enviou seu Filho, este nasceu debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei. Gálatas 4, de 4 a 5. E além disso, a encarnação envolveu um grande sacrifício, uma vez que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8. Ao longo de seu ministério público, Jesus mostrou que viera não para ser servido, mas para servir.
Porém, John Stott observou, segundo o ensinamento de Jesus e dos apóstolos, o auge de sua encarnação e de seu ministério foi a entrega de si mesmo na cruz como resgate de muitos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Além disso, John Stott afirmou que só uma encarnação poderia transpor essas divisões entre nós e Deus. A encarnação significou entrar no mundo de outras pessoas, incluindo o mundo de seus pensamentos e o mundo de sua alienação, sua solidão e sua dor. Além de tudo, a encarnação levou inexoravelmente à cruz. Primeiro, Jesus assumiu nossa humanidade, depois carregou nosso pecado. De todas essas formas, Ele adentrou em nosso mundo para nos alcançar. Comparadas a isso, nossas modestas tentativas de alcançar pessoas parecem amadoras e superficiais diante de tudo que Cristo fez por nós. Podemos afirmar verdadeiramente, portanto, que não houve coisa alguma que Deus tenha se negado a fazer para nos redimir, nem mesmo a entrega de seu Filho para morrer na cruz. No entanto, tudo isso começou com a palavra do Senhor a uma jovem mulher de grande fé, a promessa de coisas impossíveis, o local da estrebaria, Natal, sábios seguindo uma grande estrela. Todas essas coisas tornaram-se sinônimo da encarnação e do nascimento de Cristo. Portanto, devemos nos ajoelhar e agradecer da mesma forma que os pastores fizeram diante do milagre da vinda do nosso Senhor para habitar entre nós. Ele deixou seu lar celestial a fim de que pudéssemos encontrar o caminho para casa, para Jerusalém que subsiste eternamente. O final do poema de G.K. Chesterton faz uma bela declaração. Diz assim: para uma casa aberta, quando do dia o fim para o lar os homens irão. Para um lugar mais antigo que do Éden o jardim, uma cidade maior que de Roma a vastidão. Para o fim da trajetória da estrela a vagar, para as coisas que não podem ser, mas são, para o lugar onde Deus ficou sem lar e onde todos os homens o lar podem encontrar. Meus irmãos, que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te visite com poder e com graça, e que nós possamos ver a grandeza de tudo o que Jesus fez por nós. Vindo ao mundo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, para fazer por nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos, nos reconciliar com Deus e nos dar vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua fé e esteja sempre com você na sua caminhada, porque um dia nós estaremos todos juntos no céu, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.